Bom, então para falar um pouquinho sobre a Petrobras, sobre todo esse contexto em que a Petrobras está inserida, é óbvio que ela é uma empresa importante para a economia do país. Descobriu-se então o pré-sal e agora o governo Temer adotou essa política de preço conforme o mercado internacional e isso está desagradando. E, bom, para falar então um pouquinho da Petrobras, a gente precisa retornar no tempo, um passado recente, aí, quando a Petrobras anunciou a descoberta aí do pré-sal. A empresa já havia fazendo investimentos aí pesados aí para pesquisas, né, sobre o pré-sal, e ela chegou um momento que anunciou então as reservas viáveis aí de petróleo e que seriam aí um grande bilhete premiado aí do Brasil. Naquela época o governo Lula que estava no governo, então ele fez esse anúncio e dizendo que havia lá uma grande quantidade de petróleo, petróleo de altíssima qualidade, e que esse petróleo seria muito importante para colocar o país entre os maiores produtores de petróleo do mundo. E obviamente que precisava de investimento. Esse petróleo está a 300 metros da costa do litoral, ou melhor, a 300 quilômetros da costa do litoral, e a uma profundidade de cerca de 12 a 13 mil metros de profundidade numa lâmina d'água aí de entre 2 a 2.500 metros. E a tecnologia para fazer a retirada desse pré-sal, a Petrobras começou a fazer investimentos pesados aí para deter essa tecnologia, conseguiu então, através do corpo técnico dela, toda essa tecnologia, utilizando equipamentos aí de tecnologia de ponta, mas o principal, precisaria fazer um grande investimento no Brasil para que esse petróleo pudesse ser retirado, né, e explorado e também refinado aqui dentro. Então a Petrobras passou a fazer tomadas de empréstimos em bancos aí, internacionais para conseguir fazer esses investimentos. Esses investimentos eles foram para a construção de navios, construções de plataformas, construções de refinarias, até mesmo para fazer reformas e modernização de refinarias, como essa que aconteceu aqui em Araucária, em que a Petrobras em Araucária na época investiu 15 bilhões de reais, né? Então todo esse dinheiro a Petrobras não tinha, ela tomou emprestado e ela percebeu que era viável na época, porque o petróleo estava em torno de 100 dólares o barril, quase perto disso. Era viável retirar esse petróleo, refinar ele e colocar ele para consumo interno. Veja que nessa época o Brasil foi considerado, com o pré-sal, ele foi considerado então autossuficiente aí na questão do petróleo. Os Estados Unidos, percebendo então essa grande reserva de petróleo do Brasil, começou então a fazer artimanhas para entrar nesse mercado de alguma forma. Isso os Estados Unidos já tem feito há muitos anos, né? Quando um país aí detentor de grande parte de petróleo anuncia esse petróleo, os Estados Unidos vai lá e de alguma forma quer abocanhar essa riqueza. E aqui no Brasil não foi diferente. Os Estados Unidos então começou a fazer artimanhas. E como que os Estados Unidos conseguiu chegar aqui no Brasil? Num primeiro momento, utilizando da Arábia Saudita, que era um grande aliado deles na questão do petróleo, a Arábia Saudita passou a produzir grandes quantidades de petróleo. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo, começou então a produzir grande quantidade de petróleo, injetando esse petróleo aí no mundo. Obviamente que a quantidade de petróleo que eles colocaram foi muito maior do que aquela consumida. Isso fez com que houvesse um excedente de petróleo no mercado e esse excedente acabou derrubando o preço do barril do petróleo. Que o petróleo na época estava próximo a 100 dólares, caiu aí para cerca de 27 dólares o barril.
E a Petrobras agora refazendo os cálculos com esse novo patamar de preço do petróleo, chegou à conclusão de que começou a ter prejuízo na retirada do petróleo do pré-sal. Então, paralelamente a isso, o dólar na época estava a cerca de R$2 o dólar, passou aí para 3,7 e inviabilizando aí de vez as operações da Petrobras no pré-sal. Então, os Estados Unidos manipulando o mercado, ele conseguiu fazer com que a Petrobras ficasse fora do jogo e agora, pior ainda, endividada, porque agora já não era mais viável retirar o pré-sal, o petróleo do pré-sal, não é? Era uma operação de altíssimo risco e muito caro. Então, nesse quesito aí, os Estados Unidos acabou derrubando aí a Petrobras. Paralelamente a essas questões aí manipuladas pelos Estados Unidos, teve também a questão relacionada à corrupção dentro da Petrobras. É interessante também comentar sobre isso, porque o contexto geral da situação é que, para fazer todo o manuseio e a operação, produção do petróleo do pré-sal, a Petrobras demandava aí grandes investimentos em refinarias, portos, navios, plataformas, e as empresas